Olá para você aqui que acompanha a programação da nossa TV Câmara Guarulhos, a programação multiplataforma. Estamos em todas as plataformas aí, redes sociais, internet, na televisão mesmo, enfim. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje uma edição musical. Hoje a gente vai aqui falar um pouquinho de samba e da história de um grande sambista, cantor e compositor que veio para Guarulhos ainda criancinha, apesar de ser recifense, mas chegou em Guarulhos aqui quando criancinha e se radicou na cidade. Eu falo de Dario Neto. Dario, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Obrigado por atender o nosso convite. Olá, meu querido. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês, né, nessa transmissão bacana que vocês fazem aí no programa da TV Câmara, Ponto de Vista. Tamo junto. Beleza. Dario, fala um pouquinho da sua infância no Pimentas, né? Você chegou em Guarulhos com 2 anos, é isso? Você veio de Recife para cá com 2 anos e passou a infância ali no Pimentas. O que você lembra da cidade nesse período? Como é que foi sua infância lá? Então, foi assim, meu pai, né, minha mãe moravam lá em Recife, né, e vieram para cá, para São Paulo, e na realidade eles queriam ir para Vila Maria, né? Mas aí as condições não deu, né? E aí parou lá no Pimentas. E ali no Pimentas, ali a gente cresceu ali no Parque Alvorada, né? Ali na rua Avenida Santana do Mundaú, né? A gente cresceu ali, eu e meus irmãos, né? Uma família grande, 7 irmãos, né? E tudo começou ali, desde criancinha fazendo samba, através da minha mãe, que era uma grande sambista, assim, musical, ela conhecia muita coisa boa de música, né? Apesar dela não cantar profissionalmente, mas ela tinha muito conhecimento musical, né? E aí eu passei a aprender a princípio com ela, né? E depois a gente foi se embrenhando aí nos caminhos da vida e desenvolvendo nossa arte, né? Mas como era a sua infância? Você ajudava a sua mãe? Você brincava na rua? O que você fazia ali em Guarulhos? Para a gente Ah, tentar sim. ver um pouquinho do painel da cidade nessa época. Ah, sim. Lá no Parque Alvorada, como naquela região do Pimentas ali, como na década de 70 ali, era situação muito difícil, né? Hoje lá está uma grande cidade, né? Na verdade. Mas naquele tempo não, né? Era muita chácara, muito campo de futebol, né? As ruas não tinha asfalto, não havia água encanada naquela época, né? Então, a gente brincava de futebol, empinar pipa, rodar peão, essas coisas, né? E eu ajudava muito minha mãe assim, ela lavava roupa, né? Então eu tinha que puxar água, né? Do poço. E aí eu e meus irmãos, que eram os 2 mais velhos, né? Ficava puxando água, né? Aí, como eu era muito grudado na barra da saia da minha mãe, eles iam mais farrear e eu ficava ali segurando a bronca, né? E aí, isso foi bom porque eu via assim as canções que ela cantava, ficava batucando na lata, e para mim foi muito importante isso daí, né? Hoje eu tenho consciência disso, na época não. Ficava invocado com meus Claro, irmãos claro. que deixava eu sozinho ripando e caía fora, né? Mas esse então foi seu primeiro contato com a música? Como é que surgiu essa paixão aí pelo samba? Então, aí minha mãe curtia muito assim, Luiz Gonzaga, Clara Nunes, né? E ela conhecia muito de músicas das antigas, né? E aí eu fui aprendendo com ela, ouvindo ela cantando, e naquele tempo lá ela tinha um radinho a pilha, né? E às vezes a pilha acabava, e aí ela ficava cantando, né? Então, toda essa bagagem musical começou a partir dela, né? E aí eu fui aprendendo as músicas e tudo, e no passar do tempo fui começando a compor também, né? Mas naquele tempo de infância foi isso que aconteceu, né? Foi a partir dela que eu tomei gosto mesmo, assim, pela música. Para você ver como uma situação pode realmente acabar determinando aí o gosto de uma pessoa, o desenvolvimento de uma carreira, enfim, e a paixão que você acabou adquirindo lá. Quem foram seus grandes inspiradores, seus grandes exemplos? Quem são seus ídolos hoje no samba? Olha, assim, falando aqui da cidade de Guarulhos, teve muitos sambistas aqui ao qual eu me espelhei, assim, procurei aprender muito com eles, né? Que são sambistas de escola de samba, né? O nosso querido mestre Bizoca, que já nos deixou, né? Foi uma pessoa que tinha uma bagagem muito grande. Ele foi
fundadores da Escola de Samba Camisa Verde e Branca, né? Lá de São Paulo, na Barra Funda. E ele, aqui em Guarulhos, ele foi um dos pioneiros, né? No samba. E aí eu comecei a vir para o lado de cá, já sabendo um pouco da história desse pessoal, né? E aí a gente vai procurando aprender com eles, né? E agora, dessa turma aí, que já são famosos, né? Eu gosto muito do João Nogueira, né? Cartola, toda essa turma aí, né? Eu me inspirei muito no Zeca Pagodinho, no pessoal do Fundo de Quintal, né? O Miguel Neto, Jorge Aragão. Então a gente vem dessa linhagem de samba, né? Bezerra da Silva, Martinho da Vila, né? Paulinho da Viola. Então eu gosto muito desse tipo de samba, né? E para mim é o samba, né? De fato, né? Bacana, Então eu venho. é uma baita escola mesmo, né? Exato. Ali é assim, eu acho que quem escuta essa turma aí não erra, porque ali é samba de verdade, né? E é o samba genuíno mesmo, que eu posso dizer assim, né? E graças a Deus eu venho dessa bagagem, que já, que nem eu falei, começou com a minha mãe, ela já cantava, né? Essas músicas desse pessoal, e a partir daí foi um pulo só, né? Porque já bateu no coração, né? É o que a gente chama de raiz, né? Você falou aqui dos seus ídolos ou dos seus exemplos de Guarulhos, né? E você é uma Sim, pessoa muito identificada com a cidade, né? Quando você pensou em fazer samba, né? Aqui no que a gente foi ler na pesquisa e tal, você queria ser identificado mesmo com a cidade, né? ah, sim. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Guarulhos é uma cidade assim que, na verdade, eu vim para cá criancinha com 2 anos de idade, mas eu me sinto como se tivesse nascido aqui pelo fato que a minha cidade natal, né, onde eu nasci, eu nunca voltei lá, entendeu? Nunca tive oportunidade de voltar para lá e tal. E eu tenho famílias lá, primos, né, tios, né? Mas aqui na cidade de Guarulhos, foi para mim é minha vida, né? Eu morava no bairro dos Pimentas, a gente enfrentou muita dificuldade lá, né? Para poder a gente chegar a vencer na vida, né? Assim, tocar o nosso barco, né? Perdi muitos amigos lá, porque a região, na época, era uma região que tinha muita violência, né? E a gente cresceu ali, com aquela rapaziada jogando futebol, indo para a escola, indo para os bailinhos, quando começou a ficar mais rapaz. Então, são laços muito fortes ali. A igreja do bairro lá, que é a paróquia Santa Luzia, né? Católica, né? E a minha mãe ajudou a construir aquela igreja, né? Eu, quando era mais garoto, a gente já tinha um grupinho de pagode, a gente cantava na quermesse para poder ajudar a arrecadar fundos para a construção da igreja, né? E então é muita identificação. E aqui na cidade, né, tudo que eu sou assim conhecido como lá fora, né, que eu canto para outros lugares também. Então todo mundo me respeita pra caramba e fala que eu sou o sambista de Guarulhos. Então eu sempre falei para minha mãe, né? Porque eu falei, poxa, mãe, eu queria mesmo era ser reconhecido como um sambista aqui da cidade de Guarulhos, porque dizem que em Guarulhos não tem samba, mas tem muito cara bom aqui, que está tocando por aí, outros que já se foram, que ajudaram a construir a história do samba aqui na cidade de Guarulhos, né? E as escolas de samba, às quais eu sempre vinha, quando era criança, assistir os desfiles de carnaval. Então, é muita coisa que eu carrego dentro do coração sobre a nossa cidade, né? Isso é muito bacana. Começar a falar um pouquinho de composição, até porque daqui a pouco a gente já vai encerrar o bloco. Vou pedir uma palhinha para você, mas antes da gente ir para o intervalo, falar um pouquinho de como você começou a compor. Eu entendo, não sei, acredito que você também. Nós aqui, jornalistas, né, quando a gente vai fazer uma reportagem, a gente tenta contar uma história. Né? E eu acredito que compor seja contar história também, através da música, um pouco mais poético, talvez. Como é que foi para você começar a composição? Então, para mim foi engraçado porque eu passei, quando eu comecei a estudar, né? Estava com 7 anos de idade e tal, fui para a escola, aí a gente começa a aprender um monte de coisa. Aí vai passando o tempo, aí vem aqueles negócios de fazer redação, né? Primeiro precisa aprender a ler, aí depois escrever e tal, e fazer redações. Aí a professora sempre falava assim, olha,
conta aí como é que foi suas férias, né? Um exemplo, né? Aí a gente tinha que escrever. Aí eu escrevia pra caramba, né? Aí eu começava a contar coisa e dava, ao invés de dar uma folha, dava duas, três. Aí ela falava assim, mas você escreve muito. Tem aluno aqui que só escreve, a gente pede para fazer, sei lá, 10 linhas, e ele faz 5, né? Faz 9. E você quer escrever o caderno inteiro e tal. Então aí eu comecei a reduzir um pouco para poder se encaixar dentro do perfil que ela queria, né? Aí ela falava assim, não, vamos fazer 20 linhas. Aí tinha que contar a história, né, ali. E aí começou dessa forma. A gente aí imaginava um monte de coisa, né? Tinha vezes que as minhas férias não tinha nada a ver, né? Aí, mas eu imaginava uma história que eu fui não sei para onde, mas era tudo mentira, né? Era só para dizer que Aí começou daí. Aí depois, com o passar do tempo, tinha aqueles grupos que a gente fazia dentro da sala de aula, a professora dividia 4, 5 alunos para cada um apresentar um trabalho, né? E aí te dava, cada um dava um tema. E aí, tipo assim, professora de geografia, ou de história, ou de ciências. E no meu caso, tudo virava música, né? Porque a gente bolava como fosse uma pecinha teatral para poder apresentar o trabalho, né? Para não ficar aquela coisa muito séria, tipo, você ir lá à frente ficar lendo um texto e às vezes gaguejando ali e tal. Aí eu falei pro pessoal, falava assim, gente, vamos fazer de uma forma como fosse uma peça de teatro, aí a gente brinca com o que a professora pediu e explicando o que está ali da forma que fica uma coisa descontraída para a gente não se prender muito ao texto assim palavreal, né? E acabar pegando nota ruim porque a gente acaba esquecendo, né? E às vezes através de uma música a gente acaba decorando melhor. Aí o pessoal abraçou a ideia, né? E isso deu certo, que toda vez que tinha até quando era trabalho de matemática, tinha música no meio e cantava ali, às vezes, a rima do atabuada, do não sei o quê, e guardava na mente aquilo. Era legal por causa disso, né? O pessoal falava, pô, Dario, por causa da música eu não esqueço mais aquela fórmula. Por causa da música eu não esqueço. Sensacional. Era muito engraçado. E aí eu comecei a fazer isso aí e foi dando certo, né? Foi dando certo. Aí teve o lance que teve o Grêmio da escola, e aí eu fui participar do Grêmio estudantil, né? E era muito legal, porque aí o pessoal fazia os eventos na escola, aí eu já estava fazendo paródia em cima de música já famosa, né? Aí foi um passo para começar a compor, né? Aí daqui a pouco eu comecei a fazer música mesmo. Eu falei assim, pô, esses lances de namorinho de escola, né? Às vezes a gente fica com aquelas ideias e tal. Aí começou a clarear mesmo de compor. Aí eu fiz uma música que um amigo meu me deu uma letra e falou, Dario, tem a moral de musicar isso aí, né? Aí eu olhei e falei assim, pô, parece um poema, né? Só que para dar rima, vamos ter que mexer aqui, mexer ali. Aí ele falou, então faz aí do jeito que você achar legal, né? E não é que ficou um samba, rapaz, e bacana, aí o pessoal gostava quando eu cantava esse samba. E era um sambinha romântico e tal, não era nem muito a minha cara, que eu sempre gostei muito de partido alto, né? Mas, devido à situação, foi assim que eu comecei a compor, né? Com esse negócio de fazer música de trabalho de escola. Show, sensacional. Dario, eu vou fazer uma pausa aqui, a gente vai para o intervalo para não estourar muito, então eu vou deixar a sua palhinha para o final do programa, assim a gente termina num astral bacana também, com música e tal. Só vou fazer aqui uma pausa, vou chamar o intervalo, mas na volta a gente vai continuar falando um pouquinho mais dessa história de composição, porque, pelo que eu sei, você também fazia bilhete para os seus coleguinhas paquerarem na escola, né? A gente vai contar essa história, a gente vai contar essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta. Legal, ponto de vista está de volta. Hoje a gente está batendo um papo aqui com o Dario Neto, sambista, cantor, compositor, que é radicado na cidade de Guarulhos desde os 2 anos de idade. E antes da gente ir para o intervalo, a gente falou de como é o seu processo de composição, né? Na verdade, a gente vai aprofundar um pouquinho mais para entender, porque eu acho que ninguém acorda do dia para a noite e fala, hoje eu vou escrever essa música aqui. Não deve ser assim, né? Mas antes disso, eu quero que você conte aquela história que, além das redações que você fazia, dos trabalhos de escola musicados, né, que foi daí que você tirou a inspiração para se tornar um compositor, que você escrevia bilhetinho de paquera para os seus colegas, é isso? Para os seus colegas poderem paquerar as garotinhas lá, é isso? É verdade.
tinha alguns amigos lá que tinham dificuldade para se comunicar assim, né? Para paquerar e tal. Aí pedia para fazer um bilhetinho, mas às vezes também não sabia nem, não tinha muita ideia assim para fazer esses bilhetinhos para namorada. Aí eu inventava lá uma historinha, colocava umas coisas lá para eles, aí, né? Sempre ganhava lá meus chicletinhos, né? Eu falava, ó, vou querer aí uma pipoca. Era dessa forma, né? Pô, Dario, Sen- faz aí para mim. Tá? Era muito legal. Sensacional. E fala um pouco para a gente como é que é o método de composição. Você faz alguma pesquisa, vai na inspiração, você sai escrevendo? Porque eu acho que, assim, você não vai acordar e falar, hoje eu vou escrever essa música aqui. Não deve ser assim, né? Imagino. Não, não, não. Inclusive, assim, eu consegui aprimorar um pouco mais isso daí por conta dos sambas enredo, né? Que as escolas de samba, eles entregam para você um tema, né? E aí, para cada compositor é o mesmo tema. Então, cada um tem que fazer, contar uma história sobre aquele tema ali que vai bater com que agrade melhor, né? Desenvolver o desenvolvimento daquele tema. Aí dessa forma eu comecei a perceber que dava para fazer música sem aquela coisa de ficar só esperando a inspiração, né? E aí você podia contar uma história de alguma coisa, sem precisar você um dia acordar inspirado né? Então, por exemplo, vamos falar sei lá, uma comida, sei lá, vamos supor aí um prato típico da Bahia, né? Então aí a gente alinha a ideia por ali e aí aquilo vai dar música. Mas muitas vezes não, né? Já teve uma vez que eu estava sonhando, eu estava num show do Martinho da Vila, porque foi o seguinte, o Martinho da Vila veio aqui na inauguração do Teatro Adamastor, né? Há muitos anos atrás, acho que foi quando construíram o espaço do Adamastor lá, né, o teatro. E eu não pude ir nesse dia, né? E eu sou muito fã do Martinho da Vila, eu tinha mais de 30 LPs do Martinho, né? Aí eu fiquei com aquilo frustrado porque não fui. Acabei sonhando que eu estava no show e ele cantando uma música e ele me chamava para subir no palco, né? E incrível. Aí eu acordei com aquela música inteirinha na cabeça. E aí comecei a escrever. Aí minha mulher, o que foi, Dário? O que foi? Aí eu falo, não, nem fala nada, não fala nada, né? Fiquei lá escrevendo, escrevendo. Aí depois eu falei para ela, não, sabe o que acontece? E eu não queria perder a melodia da música. Já vi a Sim, sim, música sim. com a letra. Parece aquelas coisas, tipo, que o pessoal fala daquele cara que era médium, que ele fazia aquele negócio, psicografia, né, que fala, né? E Isso. parecia isso daí. A música, aí eu fiquei ouvindo os discos, botava uma música, botava outra, pegava a vitrolinha, virava, pá, porque eu falei, se essa música já existe, né? Não pode ser, né? E a música não era a música que já tinha sido gravada pelo Martinho, né? Ele cantou no meu sonho. Aí eu falei, pô, Sensacional. o Martinho da Vila, ele me deu essa música de presente no sonho. E Quer essa dizer, música, então tem dia que você acorda e faz mesmo, né? Eu falei, não deve ser então, assim, mas tem dia que é. então é impressionante. Aí poxa, eu não queria, eu queria voltar a sonhar de novo para continuar, né, o sonho, para ver se tinha mais outras músicas. Mas aí eu fiquei impressionado também. Mas eu já peguei a música, cantei várias vezes para minha mulher para não esquecer, né? Falei, a letra a gente faz outra, mas a melodia vai ser difícil de Claro. acontecer, né? E aí essa música eu canto por aí e é incrível, o pessoal gosta demais dessa música. Inclusive ela vai estar numa gravação que eu vou fazer mais para frente, né? E a composição, o processo se dá dessa forma. Até agora mesmo teve um amigo meu, que ele é lá da Bahia, lá de Vitória da Conquista, né? E ele tá com um grupo de samba lá fazendo muito sucesso. E viaja lá para Porto Seguro, para vários lugares da Bahia, né? E ele pediu que eu fizesse uma música para o grupo dele, que ele vai entrar em estúdio, vai gravar, né? E eu fiz a música para ele, né? Contando, falando sobre o nome do grupo. E ele ficou feliz pra caramba. Eu entreguei para ele a música agora nesse sábado, né? Que Então bacana. é impressionante. Às vezes eu não sei Você explicar também. tem ideia de quantas letras você já compôs, Dario? Poxa, olha, até um tempo atrás, eu contava assim, porque eu tinha muito caderno, né? Aliás, tinha, não tenho. E aí eu ficava querendo passar um pouco a limpo, aí
mudava de um caderno para outro e tal. Pô, até onde eu contei, sem brincadeira, já tinha umas 1.000 músicas já, né? E aí eu falei assim, tá certo que nem todas aqui, assim, eu posso dar crédito, assim, dizer, ó, essa aqui é legal, né? Mas a gente, todo dia eu componho, né? É impressionante, porque às vezes eu tô de bobeira assim, às vezes eu tô dentro de um ônibus, né? Vem aquela música na cabeça, e aí agora com o recurso do celular, você consegue gravar ali, né, o áudio, né? Para não perder, né? Aí a melodia e tal, a ideia que tá vindo, né? Mas eu já perdi muita música porque não tinha como escrever, né? Mas todo dia eu componho, então eu calculo que se eu for pegar mesmo para contar, eu acredito que deve ter muito mais de 1.000, né? Porque na época que eu contei que tinha 1.000, porque, como eu te falei, eu comecei a compor, eu já era bem jovem, né? Então, muitas daquelas músicas que eu fiz naquela época, eu tenho até hoje. Inclusive, eu tenho acho que é duas malas de roupa, de viagem, né? As malas que a gente pega para viajar, uma mala grande. Aquelas fitinhas cassete que existiam antigamente, eu tenho Sim. várias fitas, várias, que aquelas malas lotadas de fita, né? Até minha mulher o dia, poxa, vai ter muita coisa aqui. Falei, é verdade, aquelas caixinhas de sapato, né? De fita, tudo com música inédita, né? Até um amigo meu, um dia desse, veio em casa e falou para mim, poxa, Adeiro, tem que arrumar um rádio, porque eu não tenho mais rádio toca-fita, né? É, E não eu tem preciso mais. arrumar um. Porque ele falou assim, pô, né, no meio dessas músicas todas aí, porque nem todas eu lembro mais também, né? Como a gente vai compor Claro. sempre, né? Tem que estar sempre ouvindo. Aí ele falou, pô, deve ter alguma coisa boa aí que está esquecida e talvez seria a hora de resgatar isso aí e tal, né? Para colocar nesse show que a gente vai fazer agora mais para frente, né? Falando em resgate e coisas que estão esquecidas, daqui a pouco eu vou te perguntar do show certinho, mas você falou que chegou a compor muito samba de enredo, né? E você participou, Sim, claro, do Carnaval de Guarulhos compondo samba de enredo. E eu queria que você é, me dissesse como é que você vê o Carnaval hoje na cidade. Porque faz tempo que a gente não vê desfile, né? Até por é. conta de verbas que é um pouco difícil. Aham. Os blocos ainda tem, mas por conta da pandemia está um pouco prejudicado. Como é que você vê É hoje o verdade. Carnaval na cidade? Olha, eu vou te falar uma coisa. Assim, por um lado eu fico triste, né? Pelo fato de não ter o carnaval, né? Os desfiles de blocos, escolas, né? Agora, também, por conta dessa pandemia aí, por um lado é até bom não ter também, né? Para não, as pessoas não ficarem prejudicadas, né? Claro. Mas eu espero que, assim, que a coisa ficar mais... Assim, a saúde da população ficar melhor, né? E esse vírus aí ser controlado e tudo, que volte, né? Os desfiles de blocos e escolas de samba, né? Porque eu sou uma pessoa que vim dessa raiz de escola de samba, né? Aqui na cidade de Guarulhos. Durante muitos anos eu fui várias vezes campeão de samba enredo aqui, participei de várias escolas, né? Minha escola, a primeira escola que eu participei foi a Independência Bom Clima, né? Que me deu oportunidade de escrever samba enredo lá, ser campeão, né? Pela escola. Conheci muita gente boa que me estendeu a mão, né? Então, para mim, eu sou muito ligado às escolas de samba daqui da cidade de Guarulhos, que me projetaram, né? Porque eu não, assim, eu vinha assistir os desfiles quando era criança, e era na Dom Pedro, né? Aí eles botavam uma corda para o pessoal não invadir, para ficar sambando junto com os foliões, os sambistas, né, os passistas, né? Botava uma corda, aí o pessoal, a gente ficava ali olhando e tal. Então eu era criança, via aqueles caras cantando, achava muito legal, né? Então eu tenho uma ligação muito forte com esse pessoal, né? E eu fico assim triste porque bem antes da pandemia, né, já tinha sido esquecido um pouco, né? Essa coisa do desfile de escola de samba. A gente sabe que depende de muito recurso financeiro e tudo, mas por outro lado é a cultura de um povo, né? E aqui na cidade, desde a década sei lá, acho que de 60, 70, já tinha já essa coisa do desfile de escola de samba, né? A gente Mesmo espera que... com, sim, Não, a gente espera que um dia possa voltar, né? A gente espera que um dia eu possa espero que retornar. sim. Eu acho que é importante, porque o pessoal sabe que
escola de samba ajuda também muitas famílias, né? Porque Claro. eu tenho o pessoal que faz costura, que Tem faz toda uma sapato. comunidade envolvida ali, né? Não é só aquela coisa da bagunça, como o pessoal costuma dizer, né? Existe muita coisa envolvida, né? Com Trabalho certeza. também, cultura, né? Com certeza. Informação. Através de um samba enredo, às vezes a pessoa aprende uma história de algum lugar, de alguma cidade, de alguma Sem dúvida. pessoa, né? Literalmente cultura. Dario, para a gente encaminhar aqui o final do programa, eu vou pedir para você falar rapidinho, então, do seu show, né? Como é que está a sua carreira hoje, falar do seu show, Acho. para a gente poder ouvir você numa palhinha, para a gente poder encerrar o programa, Dario. Fala um pouquinho aí, então, Opa, do seu show que está programado aí para março. tá legal. Assim, nós fomos fazer uma gravação, é um show chamado Nosso Encontro, né? Porque vai ser lá no Parque Alvorada, na região onde eu nasci. E lá, nesse local onde hoje é essa casa de show, chamada Fiels Bar, né? Avenida Santana do Mundaú, número 220, ali no Parque Alvorada, na região do Pimentas, né? Essa casa de show, antigamente, quando eu era criança, era um campeão de futebol lá, que a gente jogava descalço e tudo, né? E hoje é uma casa de show que já levou grandes nomes do samba lá, como o Dudu Nobre, o pessoal do Grupo Sensação, né? O Carica, e vários outros artistas aí que eu agora não vou lembrar assim para dizer, mas lá é um lugar importante, um local que está difundindo a cultura do samba, né? E as pessoas vão lá para curtir. E no dia 20 de março eu estarei lá com minha banda, né? Fazendo a gravação, fazendo o show e gravação em formato de DVD, com músicas próprias, né? E músicas de meus parceiros também aqui da cidade de Guarulhos. É um trabalho totalmente inédito, né? Show. De sambas, né? Show mesmo, um E trabalho bem autoral, né? bem autoral. E a gente vai fazer essa gravação. Hoje em dia não tem mais como é que a gente pode dizer, o CD, o DVD, né? O material físico, né? Mas vai para essas plataformas digitais aí que existe hoje, né? E eu espero que seja um sucesso. Vai ser, não tenho dúvida nenhuma. Dario, eu vou me despedir de você então, vou agradecer a sua participação aqui no Ponto de Vista. Uma palhinha realmente aí, um contato final, se você quiser deixar, o contato das suas redes sociais, quem quiser te procurar. E aí eu deixo então já o espaço aberto para a gente poder finalizar o programa com o seu clipe. A gente vai subir crédito aí no seu clipe, que na verdade é um clipe aqui ao vivo, né? Vai ser uma capela com pandeirinho. Você só me fala o nome da música que você vai tocar, o nome do samba, para a gente poder acompanhar certinho. Dario, obrigado mesmo, viu, por ter aceitado o nosso convite. Tá legal, eu que agradeço, né? E torço aí para o sucesso do programa, né? Todos vocês aí da equipe. Muito obrigado aí pela entrevista aí que você né, me proporcionou. Né? Você é uma pessoa muito bacana, bastante competente. Imagina, tamo junto. Eu tenho acompanhado já alguns programas né, do seu trabalho. Você é uma pessoa que realmente dá uma oportunidade para a gente falar coisas que a gente não falaria normalmente por aí, né? Muito obrigado mesmo. Tamo junto, Dario. O que você vai cantar para nós? Eu vou cantar uma música que eu fiz homenageando a cidade de Guarulhos, da história de um amigo meu, que ele casou na Igreja Matriz, né? E aí eu fiz uma música falando sobre a história, um pouco dessa história, né? Do casamento dele, da ligação com a Igreja Matriz, com Guarulhos, né? Que eu também me identifico muito. É o Samba da Matriz. Maravilha. Então, eu vou me despedir aqui do meu público, porque você vai fechar o programa. Então, gente, obrigado por ter acompanhado mais essa edição do Ponto de Vista. A gente se vê numa próxima na TV Câmara Guarulhos, que hoje foi o canal do samba, da música, da cultura e também da cidadania. Tchau, gente. Fique aí com o Dario Neto nesse clipe final. O Marco Zero, segura aí. O Marco Zero é o ponto central de partida, onde a vida de Guarulhos começou, onde eu me senti feliz, no altar da Igreja Matriz. Eu me casei com ela, minha Cinderela, minha flor, minha doce amada, minha paixão, juramos amor, ajoelhados no chão. Hoje bem de frente à catedral, bateu saudades dentro do meu coração. Ah, doce lembrança
no peito, recordação. Tive um momento tão feliz no altar da Igreja Matriz. Eu tive um momento tão feliz no altar da Igreja Matriz. O Marco Zero, o Marco Zero.